Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vídeo aula aqui sobre COE, Certificado de Operações Estruturadas. O que vem a ser esse famoso COE aqui? Ele é um produto relativamente novo no mercado e ele é um produto que ele vai mesclar ativos de renda variável com ativos de renda fixa. Então ele pode, por exemplo, ele pode investir uma parte do capital dele em ações e ele pode investir outra parte em título público federal, tanto faz. Ele vai fazer uma mesclagem. Por que ele recebe o nome de operação estruturada? Geralmente a corretora ela estrutura esse certificado de uma maneira que ele não tem como ficar padronizado, então ele varia de instituições para instituições, certo? Então mesmo o COE que eu encontro, por exemplo, lá na instituição da XP, eu não vou encontrar, por exemplo, na Ágora, não vou encontrar no Banco do Brasil, não vou encontrar em outros bancos aí, beleza? Quais que são as grandes características desse certificado? Eu vou colocar aqui 3 cenários que a gente poderia ter e que pode aparecer, por exemplo, para você em um determinado COE. O COE, ele vai lá e te fala assim, olha William, nós temos aqui como indexador do nosso certificado o índice Bovespa. Então o seu ganho vai depender do índice Bovespa. Se o índice Bovespa variar, por exemplo, aqui entre 0 a 2%, beleza, você vai ganhar esse percentual. Se o índice Bovespa cair, né, então, ou seja, se ele ficar menor do que 0, ó, vou colocar aqui a boquinha virada para cá, então menor do que 0, um número negativo, nós vamos limitar a sua perda. E acima aqui de 2%, você vai ter um teto, digamos até 4% você vai ganhar nesse rendimento. Como assim, Winnie? Explica direito aí. O COE, ele tem uma característica, essa característica não é em todos os COEs, tá? Mas existem COEs que eles podem trazer essa característica para vocês, que ele vai te limitar, ele vai te proteger a queda, ou seja, se o índice Bovespa, por exemplo, cair 5%, você não perde nada, você tem o seu capital protegido, tá? Seria um cenário aqui, você teria o seu capital protegido. Porém, ele vai te limitar o ganho. Ele te limita o ganho de, por exemplo, até 4%. Então, se o índice Bovespa subisse lá para 8%, esse excedente aqui que teve do índice Bovespa fica com a corretora, ele não é repassado para você. Então, existe essa característica no COE que é isso. Ele protege a queda, mas ao mesmo tempo ele vai limitar o seu ganho. Qual que é a grande questão aqui se você comprar um COE? O COE ele vai ter lá um prazo de vencimento dele. Dependendo do prazo, pode ser que o índice Bovespa oscile, chegue um momento que você tenha ganho, só que você ainda não vendeu. Aí lá no final da vida do contrato, lá no final da vida desse certificado aqui, você sai no 0 a 0. Você não ganha nada, mas você também não perde nada. Então ele costuma gerar para o investidor custo de oportunidade. O que vem a ser esse custo de oportunidade? É o custo que você tem por estar deixando de ganhar se você aplicasse em um outro produto. Às vezes a gente gosta de comparar com produtos igual ao título público federal, que são produtos isentos de risco, né, entre aspas. A gente pensa lá, por exemplo, lá na LFT, que é um produto indexado à Selic. A Selic é considerada taxa livre de risco, então a gente costuma utilizar esse título como custo de oportunidade. Então o mínimo que você gostaria de ganhar é o que rende aquele título, porque lá você não corre risco. Aí imagina você ficar aqui um ano e meio, e no final das contas você não ganha nada, né? Ficar lá no 0 a 0. Então teve custo de oportunidade. Você poderia ter pegado esse dinheiro e aplicar em outra coisa para você ter um rendimento. Beleza, então características aqui principais. Vai mesclar aqui os ativos de renda fixa e renda variável, pode usar derivativos, tranquilo. Então vai ser estruturado com base nesses cenários de ganhos e perdas selecionados. Tá? Então a perda máxima é 0, o ganho máximo é 4%, protege queda, mas limita ganho. Obriga a assinatura do termo de ciência de risco, não tem FGC, obviamente, não é um produto bancário. É tributado conforme tabela de renda fixa e tem registro na B3. Aí ele tem as modalidades, ó, ele tem a modalidade do valor nominal protegido, que foi esse exemplo que eu dei para vocês. Então, se a bolsa caísse 5, vocês teriam o seu capital protegido, ele ficaria lá no 0 a 0. Só que existe a modalidade do valor nominal em risco, tá? Então, você pode perder o máximo, o limite do que você investiu. Então, eu investi 10 mil reais. Estou com capital em risco, eu posso perder no máximo 10 mil.